Olá, meu nome é Thiago Vinícius Borges de Oliveira, estudante de Medicina Veterinária da Faculdade Fama, e vim falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que tem o seguinte tema: Evolução da inseminação artificial em tempo fixo na bovinocultura de corte brasileira, orientado pela professora e mestre Flávia Vieira de Freitas. Então, as exigências do mercado e dos consumidores por um produto de qualidade e segurança exigem novas tecnologias. Apesar dos avanços nas biotecnologias da reprodução animal, a eficiência reprodutiva permanece caracterizada por baixa taxa de concepção. Desta forma, melhorias na genética e no desempenho reprodutivo são essenciais para garantir o retorno econômico satisfatório dos rebanhos bovinos de corte no Brasil. Com isso, os programas de melhoramento genético teve grande seleção de características reprodutivas, como a alta fertilidade, a alta taxa de precocidade e a alta taxa de parição. Além dessas características reprodutivas, a velocidade de crescimento em determinadas idades vem sendo utilizada como critério de seleção há várias décadas, com o intuito de obter animais precoces. A precocidade favorece a lucratividade do sistema por reduzir o tempo de permanência dos animais no rebanho. A menor idade ao abate dos animais, gerando produto cárneo de acordo com as exigências dos consumidores. Aliado ao melhoramento genético, o uso de biotecnologia reprodutiva ganha destaque na produção comercial, pois permite aumentar o ganho genético dos animais devido à maior intensidade da seleção. Dentro disso, os objetivos, como gerais, é analisar a evolução da IATF na bovinocultura de corte brasileira, sendo que os objetivos específicos: analisar a bovinocultura de corte brasileira, demonstrar a evolução das biotecnologias reprodutivas na bovinocultura de corte, relacionar o impacto da IATF na bovinocultura de corte, demonstrar as perspectivas futuras da IATF na bovinocultura de corte brasileira. Dentro dessas evoluções tem a inseminação artificial, que é a biotecnologia reprodutiva mais antiga e difundida em todo o mundo. Entre suas vantagens estão reconhecimento paterno, menor número de touros utilizados na estação de monta, maior disseminação de material genético superior padronizado no rebanho e controle de doenças sexualmente transmissíveis. Contudo, as falhas na indexação de estro, associada ao anexo pós-parto, são fatores que determinam baixa eficiência reprodutiva nos rebanhos bovinos, sendo importante considerar o emprego de novas técnicas à inseminação artificial, a fim de possibilitar maior eficiência reprodutiva no rebanho. Embora a IA seja uma técnica de grande valor, ela ainda apresenta algumas limitações, dentre elas o alto custo e dificuldade na observação do cio por um grande período de tempo. Dentro delas tem a inseminação artificial em tempo fixo, a IATF. A IATF possibilitou o uso de protocolos hormonais que promovem a sincronização de cio e ovulação, permitindo que grupos de vacas sejam inseminados em dia e horário pré-determinado e sem necessidade de observação de cio. Uma variedade de protocolos foram desenvolvidos para garantir tratamentos específicos em diferentes categorias de animais e otimizar tempo e trabalho, resultando em satisfatórias taxas de concepção. No método de IATF é possível controlar o momento da ovulação, tendo em vista o melhor horário para que a inseminação aconteça, por meio do controle do ciclo estral, conseguido através da utilização de medicamentos. No método da IATF, a utilização dos hormônios atua de forma direta sobre a onda folicular das fêmeas, aptas a reproduzir, para que, no fim do programa, as mesmas estejam prontas para a inseminação. No protocolo de IATF, no Brasil, os protocolos mais empregados são os que associam estrógeno e progesterona. No início do protocolo hormonal, prostaglandina, estradiol e gonadotrofina coriônica equina, o ECG. No momento da retirada de progesterona, permitindo a obtenção de taxas de concepção semelhantes à IA convencional. Critérios básicos para o protocolo é escolha por categoria de animal, horário, conservação do fármaco e maneira de aplicação. Dentro da história da evolução, o emprego de administrações hormonais, IATF, consiste em dar início ao novo recrutamento folicular,
da administração de benzoato estradiol com ou sem ovulação de folículo apto, porém é necessária a presença do mecanismo capaz de impedir a ovulação, que é um feedback negativo. Pela presença de dispositivo intravaginal impregnado com a progesterona e seus análogos, após a retirada do dispositivo de progesterona é realizada a administração de alguma forma de ester de estradiol, sincronizando o momento da ovulação, o qual deve ocorrer entre 19 e 50 horas, sendo os mais usados o benzoato estradiol e o cipionato estradiol. O protocolo mais utilizado por vários anos em movimento de corte foi o de quarto manejo. Consiste em colocação do implante vaginal no dia 0, acrescido de uma dose de 2 ml de benzoato estradiol. No dia 7, é retirada e administração de 2,5 ml de prostaglandina. No dia 9, é feita a retirada de implante de progesterona, aplica-se 0,5 ml de cipionato estradiol e realiza o desmame temporário dos bezerros. O referido sistema foi capaz de gerar resultado de prenhez entre 40% e 55% em vacas de corte, provando a sua eficácia e viabilidade. Utiliza-se também a gonadotropina coriônica equina, ECG, que é uma das alternativas para potencializar o índice de concepção em novilha. Assim consegue sincronizar o crescimento folicular, após determinado período de 6 a 9 dias em geral. É utilizado o hormônio luteolítico, a fim de lisar possível corpo lúteo presente, o que normalmente ocorre com a retirada do dispositivo de progesterona, ou um dia antes desse procedimento, fazendo com que ocorra uma sincronização no momento da ovulação, a qual pode variar de 36 a 96 horas. Então, para corrigir a amplitude do momento da ovulação, estudos sugerem a utilização de hormônios capazes de sincronizar de maneira mais próxima possível o momento da ovulação, onde normalmente é utilizado o esteroide, benzoato estradiol ou cipionato, e os hormônios gonadotropínicos, GnRH ou LH. Contudo, foi sugerido que os animais deveriam ser inseminados em momentos distintos, visto que há uma dispersão no momento da ovulação. Além da manipulação hormonal convencional, utilizada com hormônios progestágenos, luteolíticos e gonadotropínicos, a gonadotropina coriônica equina é uma alternativa para potencializar o índice de concepção em novilhas, onde foi sugerido melhor eficiência de sua aplicação no momento da retirada do dispositivo liberador de progesterona, proporcionando maior número de prenhez do protocolo. Resultados positivos também foram avaliados em vacas com cria ao pé. Com o avanço das indústrias farmacêuticas, foi possível a criação de protocolos alternativos, como o protocolo de 3 manejos, que tem como sua principal alternativa para que as fêmeas em especial, aquelas com cria ao pé, fossem seminadas e possivelmente ficassem prenhas nesse procedimento. Um protocolo alternativo com finalidade de reduzir o manejo com os animais, que foi criado o ATF de 3 manejos, o qual pode ser utilizado sendo capaz de sincronizar o éster, permitindo realizar a ATF. Esse protocolo tem sido utilizado com frequência em fazendas de gado de corte, movimentando os animais apenas 3 vezes, reduzindo o estresse animal e potencializando a mão de obra. O mecanismo que facilitou a redução do manejo foi em relação à farmacocinética do cipionato estradiol, o qual apresenta o maior tempo disponível para atuação como indutor da ovulação. Possibilita a redução para 8 ao invés de 9 dias no protocolo de ATF, proporcionando que sejam realizados apenas 3 manejos com os animais. No sentido de melhorar a eficiência de protocolo de ATF, recentemente, ao avaliar a possibilidade de se utilizar a prostaglandina como indutor da ovulação em novilhas e vacas, comparando-a com benzoato estradiol e cipionato, não observaram variações dos resultados finais de prenhez, onde obtiveram entre 45% e 46% respectivamente. Já que em vacas, nesse mesmo estudo, que não foi avaliado, apontou valores de prenhez de 10,5 a mais para o grupo de benzoato estradiol, quando comparado com o grupo de prostaglandina, entre 58% a 47%. Na potencialidade e limitações da técnica, a IATF permite fazer o melhoramento genético do rebanho,
Essa técnica permite fazer um melhoramento genético, melhorando as características desejáveis do produto final, como acabamento de carcaça, facilidade de parto, precocidade, como padronização dos animais, com lotes mais uniformes, utilização de sêmen com genética superior, cruzamento entre raças, exploração de características desejáveis de cada raça, controle zootécnico, facilitando o manejo, diagnóstico de gestação, partos, desmame e secagem, controle sanitário do rebanho, evitando doenças causadas pela cópula. Reduz o risco de acidente com touro, que pode causar lesão no momento da cópula ou acidente de trabalho. A IATF possibilita a inseminação de várias vacas no mesmo dia, pré-estabelecendo dia e horário que melhor se adequa ao profissional e ao produtor. Não há necessidade de detecção de cio. Possibilita a inseminação de vacas com bezerro ao pé, indução da ciclicidade em vacas em anestro, aumento da taxa de prenhez, redução do intervalo entre partos e obtenção de um bezerro-vaca ao ano. A técnica de IATF não apresenta desvantagens e limitações. Dentre essas limitações, o acompanhamento de mão de obra especializada de um veterinário, inseminadores treinados para o trabalho, necessidades de currais com brete e tronco de contenção e investimento em hormônios e equipamentos. Dentro do materiais de método foi realizada uma revisão bibliográfica detalhando o histórico da produção de bovino de corte no Brasil, bem como as formas empíricas de manejo reprodutivo, até o uso das biotecnologias atuais, enfatizando o método de inseminação artificial em tempo fixo. Dentro do resultado de discussões, a rentabilidade da produção de gado de corte está diretamente relacionada com os índices reprodutivos e produtivos da propriedade rural. Os índices produtivos a serem analisados são obtidos a partir de informações colhidas dos exames reprodutivos e do registro das datas dos eventos ocorridos durante a vida do animal, que tem como nascimento o estro, que é a ocorrência de cio, acasalamentos, partos e abortos. O índice permite o controle efetivo do rebanho, fornecendo informações para a tomada de decisão na condução de atividades, como a seleção de genótipo, de interesse para a atividade produtiva e o descarte de animais de menor potencial produtivo. Peso aos 120 dias de idade, 210 dias de idade, 365 dias de idade e 450 dias de idade. Então, rendimento de carcaça, área de olho de lombo, peso de abate de vacas de descarte, peso de abate de touros de descarte, peso de abate de novilho de descarte venda e peso de abate de novilho de descarte vendas. Os índices reprodutivos são utilizados como ferramenta para gerenciamento de um rebanho. A avaliação da eficiência reprodutiva é complexa e deve envolver vários eventos durante a vida do animal, que tem como a idade da puberdade, idade ao primeiro parto, gestação, intervalo de parto, taxas de aborto e de concepção e números de doses de sêmen por concepção, os quais devem ser analisados em conjunto e não isoladamente. Os rebanhos requerem visitas técnicas a intervalos mensais ou quinzenais para avaliar o desempenho e reconhecer com rapidez determinadas tendências. Isso permite ao técnico recomendar com agilidade alterações de manejo e ambientais. Nas perspectivas futuras da IATF na movicultura de corte brasileira, é de muitos pecuaristas dedicados à cria comercial de gado de corte e de melhorar os seus parâmetros reprodutivos para otimizar a oferta da matéria-prima base por meio da IATF. Os resultados cada vez mais progressistas realçam o número da comercialização de doses de sêmen, que em 2001 alcançou 140 mil doses destinadas à IATF, e em 2016, 11 milhões de doses destinadas ao processo da IATF. Dentro da conclusão, o uso de biotecnologia reprodutiva aumenta a intensidade de seleção, pois permite a utilização de touros avaliados e geneticamente superiores em maior quantidade de vacas. Desta maneira, os valores fenótipos, genéticos e tendência genética das características estudadas apresentaram-se superiores no grupo de animais oriundos de IATF, garantindo o retorno econômico à atividade. Com os benefícios de manejo em relação à inseminação convencional, a IATF se mostra mais efetiva em relação à otimização de mão de obra, a inseminação de fêmeas com cria ao pé e a organização das temporadas reprodutivas, permitindo a redução de intervalo entre partos,
melhoria genética, padronização dos lotes de parição e, consequentemente, dos lotes desmamados. Ao final do presente trabalho, vê-se que a IATF é uma técnica muito útil e viável para a aplicação das fazendas de produção de bovinos de corte. Essa técnica pode apresentar resultados excelentes quando da correção das possíveis variáveis negativas existentes. Em termos de propriedade, a IATF entra como uma excelente opção tecnológica, facilitando o manejo de IA convencional, permitindo aprimorar geneticamente os rebanhos e colaborando para a organização geral das fazendas. Os diferentes manejos reprodutivos que a técnica permite fazer são ajustáveis a diversas realidades, proporcionando sua aplicação em grande parte das propriedades rurais atuais. As opções de manejo a serem consideradas devem levar em conta a capacidade da propriedade de realizá-las, sempre considerando ampliar os ganhos produtivos, reprodutivos e econômicos dos produtores. E terminando o trabalho, meus agradecimentos a Deus, a minha família, em especial os meus pais, a minha orientadora Flávia, que me ajudou com todo o trabalho, minha coordenadora Marcela e meus professores, e a todos da Faculdade Fama, desde o reitor e que aos simples funcionários que fizeram toda parte da minha formação. Obrigado.